Você já foi desrespeitado por alguém que subestimou completamente quem você é? Não um desrespeito comum qualquer. Não uma ofensa passageira e esquecível. Mas aquele tipo de humilhação absolutamente calculada, pública, deliberada, que questiona sua autoridade máxima na frente do mundo inteiro conhecido, que pega seus representantes oficiais, corta as cabeças deles brutalmente, raspa as barbas em ritual de máxima humilhação cultural, e manda os corpos mutilados de volta como mensagem inequívoca. Você não me assusta minimamente. Você não é nada relevante. Vá embora daqui. Como você responde a isso? Se você for pessoa normal e racional, talvez proteste diplomaticamente. Talvez rompa relações comerciais. Talvez processe através de canais internacionais. Mas se você for Genghis Khan, você apaga a civilização inteira do mapa da existência. Ásia Central. 1218, uma caravana comercial mongol atravessava pacificamente território do Império Khwarizmiano. 450 mercadores experientes. Camelôs pesadamente carregados de seda chinesa, jade precioso, prata valiosa. Comércio absolutamente pacífico e legítimo. Rota da seda estabelecida. Acordos comerciais formais respeitados. Paz diplomática cuidadosamente estabelecida entre impérios. Até a caravana chegar confiante em Otrar. Inaushuk era o governador autoritário de Otrar. Homem profundamente ganancioso. Politicamente ambicioso. Perigosamente arrogante. Viu a caravana extremamente rica passando. Viu oportunidade de enriquecimento rápido. E decidiu impunemente que podia simplesmente roubar tudo. Acusou falsamente os mercadores inocentes de espionagem imperial. Prendeu todos arbitrariamente. Confiscou absolutamente toda a mercadoria valiosa. E executou sumariamente 445 mercadores desarmados. Massacrou comerciantes completamente pacíficos sob proteção explícita de tratado internacional. Violação absoluta de lei comercial estabelecida. Quando a notícia devastadora chegou em Genghis Khan distante, ele surpreendentemente não atacou imediatamente. Enviou formalmente embaixadores diplomáticos. 3 homens respeitados. Pedindo calmamente explicação oficial e compensação adequada. Um de seus governadores subordinados massacrou meus mercadores protegidos por tratado. Exijo justiça formal. Entregue Inaushuk para punição apropriada e pague compensação adequada pelos danos. Pedido completamente razoável. Protocolo diplomático internacional padrão. Solução pacífica explicitamente oferecida. A resposta chocante do Shah Muhammad II do Quaresma? Executou um dos 3 embaixadores por decapitação pública. Raspou brutalmente as barbas dos outros 2 sobreviventes. Humilhação ritual máxima na cultura mongol tradicional. Equivalente cultural à castração simbólica permanente. E mandou os 2 homens humilhados de volta para a Mongólia com mensagem absolutamente clara. Não reconheço sua autoridade imperial. Seus embaixadores não são sagrados aqui. Vá embora, mongol insignificante. Desafio público direto. E Genghis Khan? Genghis Khan pessoalmente recebeu os 2 embaixadores sobreviventes traumatizados de volta na corte. Viu as barbas raspadas em humilhação. Ouviu detalhadamente sobre a decapitação cruel do terceiro. Leu perfeitamente a mensagem implícita devastadora. E subiu completamente sozinho para a montanha sagrada próxima. Ficou lá 3 dias inteiros. Sozinho. Orando aos céus eternos. Meditando profundamente sobre resposta apropriada. E quando finalmente desceu da montanha, declarou guerra total e absoluta. Não guerra territorial limitada. Não guerra por recursos específicos. Não guerra por compensação. Guerra de extinção completa. Eu sou o castigo de Deus enviado. Se vocês não tivessem pecado gravemente, Deus não teria me enviado contra vocês.
Mobilizou entre 90 a 200 mil guerreiros mongóis treinados. O exército mongol inteiro disponível. Maior força militar jamais reunida até então. E marchou inexoravelmente para Otrar. Outono de 1219. O cerco militar começou metodicamente. 5 meses completos. Inverno absolutamente brutal. Cidade resistindo desesperadamente e ferozmente. Genghis não aceitava rendição condicional. Não aceitava negociação diplomática. Não aceitava tributo compensatório. Queria Inaushuk especificamente vivo. Quando as muralhas maciças finalmente caíram completamente em fevereiro de 1220. Não houve absolutamente nenhuma misericórdia mostrada. Genghis ordenou pessoalmente massacre sistemático e completo. Soldados defensores executados exatamente onde estavam lutando. Civis inocentes mortos completamente indiscriminadamente ou escravizados permanentemente. Dezenas de milhares de vidas. Cidade inteira meticulosamente arrasada até as fundações. Edifícios importantes deliberadamente queimados. Muralhas imponentes sistematicamente demolidas pedra por pedra. Otrar deixou de existir como entidade funcional. Mas Inaushuk foi capturado vivo especificamente por ordem direta. Porque Genghis queria absolutamente que a punição final fosse perfeitamente simbólica. Completamente inesquecível. Eternamente memorável. Soldados o arrastaram acorrentado para a praça central da cidade completamente destruída. Amarraram firmemente em poste alto para absolutamente todos os sobreviventes aterrorizados verem claramente. E Genghis Khan pessoalmente ordenou a execução específica. Mandou seus ferreiros derreterem prata pura. A mesma prata exata que Inaushuk tinha gananciosamente roubado da caravana comercial. Aqueceram cuidadosamente até virar líquido brilhante e violentamente fervente. E despejaram o metal derretido diretamente nos olhos abertos de Inaushuk. E depois nos ouvidos expostos. Enquanto ele ainda estava completamente vivo. Totalmente consciente. Sentindo absolutamente tudo. A lógica era absolutamente deliberada e perfeitamente simbólica. Você cobiçou a prata valiosamente com os olhos. Agora pague eternamente com os olhos. Você não ouviu os avisos diplomáticos claros. Agora pague permanentemente com os ouvidos. Inaushuk morreu gritando agonizantemente. Metal incandescente derretido queimando lentamente o cérebro por dentro. Morte extremamente lenta e deliberada. Agonia física extrema prolongada. Espetáculo público intencional. E Genghis assistiu pessoalmente cada segundo da execução. Sem emoção visível no rosto. Sem prazer aparente derivado. Sem remorso demonstrado. Apenas, fazendo ponto político claro. Estabelecendo precedente inesquecível. E então ordenou que mensageiros rápidos espalhassem meticulosamente a história detalhada. Para cada cidade restante do Império Khavarizmiano. Para cada governador regional. Cada líder local. Cada comandante militar. Cada cidadão importante. Isso exatamente acontece com quem mata meus embaixadores protegidos. E não era absolutamente ameaça vazia ou exagerada. Bukhara, cidade antiga e próspera, caiu semanas depois. 20 mil mortos sistematicamente. Samarcanda, joia cultural do Império, resistiu poucos dias. 50 mil executados metodicamente. Merv, maior cidade da região, lutou corajosamente até o fim absoluto. 700 mil massacrados segundo fontes persas contemporâneas. Número provavelmente exagerado, mas certamente centenas de milhares reais. Nishapur ousou matar o genro favorito de Genghis em batalha. A vingança subsequente foi tão absolutamente completa que soldados mongóis receberam ordem de decapitar literalmente até cães e gatos. Pirâmides geométricas de crânios humanos construídas artisticamente com cabeças dos mortos. Herat resistiu brevemente.
Baal negociou desesperadamente. Gurga lutou até o último homem. Uma após outra. Cidades absolutamente milenares. Centros reconhecidos de cultura persa. Bibliotecas mundialmente famosas. Reduzidas sistematicamente a cinzas fumegantes e ossos branqueados. O Império Khwarizmiano, que tinha sido potência regional dominante por gerações, simplesmente deixou de existir completamente em menos de 2 anos. Entre 2 a 15 milhões de pessoas mortas. Estimativas históricas variam drasticamente, mas o impacto demográfico foi absolutamente catastrófico e permanente. Regiões inteiras completamente despovoadas por gerações. Sistemas complexos de irrigação milenar deliberadamente destruídos. Cidades importantes completamente abandonadas por séculos. Genocídio em escala nunca vista antes na história humana. Tudo isso devastador, porque um governador regional ganancioso roubou caravana comercial. E um imperador orgulhoso humilhou publicamente embaixadores diplomáticos. E aqui está exatamente o que torna essa vingança específica fundamentalmente diferente de absolutamente todas as outras histórias que exploramos. Não foi pessoal no sentido tradicional emocional. Genghis não conhecia os mercadores massacrados pessoalmente. Não era amigo próximo deles. Não eram membros da família. Mas eram comerciantes protegidos formalmente por tratado dele. E embaixadores eram absolutamente sagrados por lei mongol tradicional estabelecida. Tocar em embaixador oficial era tocar diretamente no Khan pessoalmente. Era questionar a autoridade imperial. Era desafiar publicamente a ordem que ele tinha estabelecido cuidadosamente. E Genghis simplesmente não podia permitir isso estrategicamente. Não por ego pessoal ferido como Alexandre fizera com Tiro, mas por necessidade estratégica absolutamente fria e calculada. Se um império regional poderia matar embaixadores mongóis completamente impunemente, outros inevitavelmente tentariam também. A ordem internacional que ele tinha construído cuidadosamente desmoronaria rapidamente. Então conscientemente fez exemplo definitivo. O exemplo mais absolutamente brutal, completo e eternamente aterrorizante possível na história. Não deixou pedra sobre pedra estruturalmente. Não deixou dúvida política alguma. Não deixou esperança de misericórdia. Desafie-me publicamente e seu império inteiro paga coletivamente. E a estratégia funcionou perfeitamente como planejado. Após a destruição completa de Khwarezma, absolutamente nenhum reino conhecido ousou tocar em embaixador mongol por gerações subsequentes. Diplomacia mongol se tornou literalmente intocável e sagrada. O Khan podia confiantemente enviar mensageiro completamente sozinho para qualquer reino no mundo conhecido. E aquele homem solitário era infinitamente mais protegido que exércitos inteiros. Porque absolutamente todos os líderes conheciam perfeitamente o preço brutal de violação. Extinção total e permanente. E aqui surge a questão moral absolutamente impossível de resolver. Inaushuk merecia morrer por seus crimes? Sim. Absolutamente e indubitavelmente. Massacrou 450 comerciantes completamente pacíficos por pura ganância pessoal. Mas prata derretida despejada nos olhos? Realmente necessário? E as centenas de milhares de civis completamente inocentes massacrados subsequentemente? As crianças pequenas de Merv? As bibliotecas insubstituíveis de Samarcanda? Os fazendeiros pacíficos de Nishapur? Eles tocaram pessoalmente nos embaixadores? Não. Obviamente não. Mas pagaram o preço mesmo assim. Porque a vingança calculada de Genghis não era sobre justiça individual proporcional. Era sobre mensagem coletiva aterrorizante. Seu líder me desafiou publicamente. Todos pagam coletivamente. Responsabilidade coletiva absolutamente brutal. E isso é exatamente o que separa fundamentalmente vingança estratégica fria de vingança pessoal emocional.
Pedro I arrancou corações ainda batendo porque amava profundamente Inês de Castro. Alexandre massacrou Tiro completamente porque o ego foi brutalmente ferido. Jaime de Clisson decapitou pessoalmente centenas porque o marido foi executado injustamente. Todas vinganças profundamente emocionais e pessoais. Mas Genghis extinguiu o império inteiro sistematicamente e friamente. Não por emoção descontrolada, mas por cálculo estratégico puro. Por necessidade absoluta de estabelecer precedente que duraria literalmente séculos. E funcionou perfeitamente como planejado. O Império Mongol que ele meticulosamente construiu se tornou o maior império territorialmente contíguo da história humana. Parcialmente porque absolutamente ninguém ousava desafiar após testemunhar Quaresma. Embaixadores mongóis andavam completamente sozinhos por territórios tecnicamente hostis. Comerciantes viajavam rotas protegidas com segurança total. A Pax Mongolica permitiu comércio sem precedentes históricos entre Oriente e Ocidente. Tudo construído deliberadamente sobre fundação sólida de terror absoluto. Sobre a memória coletiva permanente de Otrar queimando. Sobre a imagem mental gravada de Inaushuk morrendo com prata derretida. Sobre as ruínas fumegantes de cidades milenares arrasadas. E aqui está a verdade absolutamente brutal. Funcionou perfeitamente. Genghis conseguiu exata e completamente o que calculadamente queria. Império estável por gerações. Comércio próspero sem precedentes. Respeito universal aterrorizado. Através de genocídio meticulosamente calculado. E a história posterior o chama reverentemente de grande. De gênio estratégico militar. De unificador continental. Raramente menciona enfaticamente os milhões massacrados. As crianças executadas. As bibliotecas queimadas. As civilizações completamente perdidas. Porque vencedores consistentemente escrevem história. E Genghis venceu tão absolutamente e completamente que reescreveu todas as regras. Fez genocídio sistemático virar estratégia militarmente aceita. Fez terror absoluto virar ferramenta diplomática legítima. Fez vingança completamente desproporcional virar necessidade prática justificada. E nós estudamos isso calmamente nas escolas modernas. Admiramos a eficiência militar. Analisamos detalhadamente as táticas. Raramente paramos para realmente imaginar visceralmente. Como exatamente era estar em Merv quando os mongóis finalmente chegaram. Ver as muralhas maciças caírem inevitavelmente. Saber com certeza absoluta que não haveria nenhuma misericórdia possível. Ver cada membro da família ser sistematicamente executado. Por crime que governador em cidade completamente distante cometeu. Crime que você nem sabia que tinha acontecido. Você é artesão. Ou escriba. Ou mãe com crianças pequenas. E soldados mongóis entram na sua casa. E você sabe que vai morrer. Não por algo que você fez. Mas porque seu imperador humilhou embaixadores. Porque seu governador em outra província roubou caravana. Porque você tem azar de viver no império errado. E enquanto espera a morte inevitável. Você pensa, isso é justo? E a resposta que Genghis daria é simples. Justiça não importa. Ordem importa. Sua morte ensina lição. Sua cidade destruída envia mensagem. Seu império extinto estabelece precedente. E futuros milhões vivem em paz porque você morreu em terror. Vale a pena? Para Genghis, absolutamente sim. Para você morrendo, provavelmente não. Mas sua opinião não importa mais. Você já é estatística. Número em estimativa. 2 milhões. 5 milhões. 15 milhões. Quem sabe exatamente? Quem conta cuidadosamente? Importante é a lição que sua morte coletiva ensinou. E essa lição ecoou por séculos. Isso não foi vingança proporcional ou justa. Foi extermínio sistemático deliberadamente usado como propaganda.
Foi transformar milhões de humanos vivos em mensagem política gravada. Vidas em lição estratégica. Civilizações inteiras em aviso permanente esculpido em ossos. E Genghis fez isso tudo sabendo exata e completamente o que estava fazendo. Não era absolutamente louco. Não era sádico por prazer doentio. Era calculista supremo e frio, que entendeu profundamente que terror absoluto é a ferramenta política mais eficiente que existe historicamente. Um massacre suficientemente bem executado e publicizado previne efetivamente 1000 batalhas custosas futuras. Uma execução suficientemente brutal e pública torna embaixadores completamente intocáveis por gerações. Um genocídio completo o suficiente estabelece império estável por séculos. Lógica absolutamente fria, pragmatismo brutal calculado e absolutamente eficaz historicamente comprovado. Inaushuk morreu gritando agonizantemente por horas. Mas a morte horrível dele comprou segurança para milhões de comerciantes futuros. Quaresma foi completamente extinto como civilização. Mas a extinção dele estabilizou toda a Ásia por gerações. Milhões morreram horrivelmente e injustamente. Mas a morte coletiva deles criou ordem que permitiu prosperidade sem precedentes. Vale moralmente a pena o preço? Genghis diria que sim sem hesitar um segundo. Fins justificam absolutamente os meios quando fins são o império mais estável da história. E nós modernos? Nós não temos resposta moralmente confortável ou satisfatória. Porque funcionar perfeitamente não torna automaticamente certo. Eficiência brutal não é moralidade justificada. E sucesso estratégico não apaga o sangue derramado. Mas também não podemos honestamente negar a realidade. Que a vingança calculada de Genghis conseguiu o objetivo estratégico. Completamente. Totalmente. Permanentemente. Absolutamente ninguém mais tocou embaixadores mongóis por séculos. E isso é o verdadeiro horror filosófico. Não que a vingança falhou miseravelmente, mas que funcionou absolutamente perfeitamente, provando definitivamente que terror suficiente realmente pode comprar séculos de paz relativa. E essa lição brutal nunca foi esquecida historicamente. Por tiranos subsequentes, por impérios expansionistas, por qualquer líder disposto a pagar o preço. Otrar queimou completamente até as cinzas. Mas a lição alumiou o escuro por séculos. Inaushuk morreu agonizantemente por horas. Mas a morte dele ensinou efetivamente milhões. Quaresma desapareceu totalmente do mapa. Mas o desaparecimento dele construiu ordem duradoura. E Genghis se tornou eternamente imortal na memória. Não apesar do genocídio sistemático, mas exatamente por causa dele. Porque provou definitivamente que vingança suficientemente brutal vira legado permanente gravado em pedra. E legado histórico dura literalmente milênios após ossos virarem pó. Enquanto vítimas individuais viram mera estatística abstrata, completamente esquecidas individualmente, exceto como número frio em livro. 2 milhões mortos estimados. 15 milhões massacrados possivelmente. Quanto realmente vale uma vida multiplicada por milhões? Genghis respondeu friamente com ações. Vale império estável que dura séculos. E a história subsequente concordou implicitamente através do silêncio, celebrando eternamente o conquistador vitorioso, esquecendo rapidamente os conquistados massacrados. E essa é talvez a vingança final e mais cruel. Que mesmo na memória coletiva, vencedores dominam narrativa completamente. E vítimas aos milhões desaparecem como fumaça. Sem nomes, sem rostos, sem histórias, apenas números. E números não choram, não sangram visivelmente, não assombram consciência. São apenas estatística. E estatística é fácil de ignorar.
fácil de justificar, fácil de esquecer, enquanto Lhes vive eternamente. Grande, terrível, inesquecível, construído sobre montanha de ossos, que ninguém mais conta.